eu acho que, além do Patrick, que cabe esse ponto, essa ressalva individual, tem alguns jogadores ali também que, bom, a gente já sabe, mas não acho que não é demais frisar, porque merece sim muita atenção e muito crédito pelo bom momento do Atlético. Um deles é o Coelho, né? Eu acho que o Coelho faz toda a diferença nesse time do Atlético, cara. Como é uma válvula de escape, como ajuda na construção, como ajuda na recomposição. É um atacante que é realmente diferenciado nesse sentido, produz demais ofensivamente e ajuda na recomposição. Acho que o Coelho tem feito assim, uma temporada brilhante com a camisa do Atlético. E eu acho que um que tá com setinha pra cima e que tá num momento que, assim, é na lateral, no meio-campo, como volante, como meia, como atacante, como goleiro, se colocar, é o Rubens, né? Sim. Como o Rubens tem jogado bem, como tem sido uma peça importantíssima. Para mim, ontem foi o melhor em campo disparado, não só pelo gol que abre o placar e abre os caminhos do Atlético, mas por tanto que se entrega, cara. É realmente um jogador que para mim é bem diferente e que merece esse destaque. E só respondendo aqui, o Robert, que ele fala que eu tô com má vontade para analisar o jogo, até o Popó, que é cruzeirense, tem mais tá analisando melhor o Atlético, porque eu só foquei nos gols perdidos. Não, eu tô focando, se você pescar o que aconteceu ontem, na verdade, o próprio treinador cita, né, os gols perdidos. O Atlético conseguiu, eu citei aqui, conseguiu uma vitória com muita tranquilidade, sendo muito superior ao seu adversário, mas os gols perdidos também fazem parte do jogo, eles aconteceram ontem também. Mas, e se perde os gols, é pelo que eu falo, o Atlético cria muito, mas tem que melhorar a finalização. Isso aí não sou eu que estou falando, é o próprio treinador ou os jogadores. Se você começar a escutar a zona mista, as coletivas, você vai ver que o próprio treinador e os jogadores se preocupam um pouquinho com isso. Não sou só eu que estou falando, tá? Mas o Atlético está de parabéns aí pela vitória, pela classificação. Classificação tranquila, que era o que a gente realmente imaginava que aconteceria pela diferença técnica entre as duas equipes. O Atlético conseguiu uma boa vitória, uma grande vitória aqui na Arena MRV, por um placar bem elástico, e conseguiu garantir a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ver o que o Cuca falou do jogo aí, vamos lá. Solta para nós aí. O torcedor está feliz porque viu um time representá-lo, né? Como a gente tem feito nas outras partidas. Às vezes não dá tão certo, mas a gente está fazendo um começo de história dentro do nosso novo campo, né? E já são 3 vitórias seguidas, com 10 gols, e isso vai pegando corpo. Eu lembro que lá no Horto foi assim o começo, até pegar aí a 60, 70 jogos, né? E a gente vai fazer isso aqui. Hoje a gente fizemos boas jogadas de transição, de transição média, transição longa, até entender o que era necessário, né? Às vezes a pessoa pensa, o Atlético deu muito chutão. Nós não demos nenhum chutão. Quando você tem um adversário daquele jeito, você bola uma estratégia e tenta, em cima dessas jogadas, ter alguma vantagem. E mesmo assim foi um jogo muito truncado, muito difícil. Isso, realmente é o que eu citei. O Atlético ontem foi uma estratégia mesmo utilizada pelo Cuca, e ele até extraindo um pouco do melhor de alguns dos seus jogadores. O Everson, por exemplo, cara, a gente bate nessa tecla aqui direto, né? Que o Everson tem muita qualidade para sair com a bola nos pés. E ontem, já que o adversário sempre dava muito espaço e muito tempo para o Everson poder parar, pensar, olhar, o Popó trouxe alguns números aí do goleiro atleticano na noite de ontem, né? Da última quarta-feira. Isso mostra que foi muito bem montada essa estratégia para o jogo, pensando num adversário que daria esse tempo e esse espaço para o Everson poder sempre fazer essa ligação direta. O Atlético tem, assim, são algumas formas de jogar que a gente já viu nesta temporada com o Cuca, que onde é que estava a cobrança em cima disso nos resultados recentes, né? No desempenho, nem tanto nos resultados, mas no desempenho recente. Essa forma que o Cuca tem de montar um time que consegue aproveitar muito bem os lançamentos, os passes do Everson, fazendo a bola chegar no Coelho e a partir dali se criar uma jogada de ataque, né, como hoje se fala, né, na terceira parte do campo, isso que o Atlético faz muito bem, costuma ser muito útil contra times que têm algum tipo de defesa mais fechada ou que consegue apertar mais a marcação. Não era o caso do Maringá. O Maringá é porque justamente faz essa marcação individual e você tem um Coelho que tem uma capacidade de drible e de correr muito, que consegue se livrar do marcador. Ontem quase todos os jogadores do Atlético, do meio para frente, estavam conseguindo abrir esse espaço, saindo dos seus marcadores.
Porque realmente o Maringá não estava dando conta. Principalmente depois do gol, que teve que se expor, teve que abrir ainda mais para tentar fazer alguma coisa. Então, isso é interessante. O que fica de crítica, né, se é que pode ter crítica em cima de alguma coisa, é que às vezes também, e aí não estou falando do jogo contra o Maringá, mas do que a gente vinha falando nos últimos jogos do Atlético, é que às vezes a criatividade do meio-campo, a criatividade de se criar uma jogada trabalhada, passando no pé do Scarpa, passando no pé do Hulk, para ter uma jogada mais de bola no chão, ela podia acontecer. E ela não vinha acontecendo. Ontem até teve alguma coisa assim, porque realmente o ataque estava muito mais livre para poder ser acionado. Mas a forma como o Cuca atua ontem, com essas peças, principalmente em destaque, Eberson, o Coelho, o Rubens atuando, seja na esquerda, seja no meio campo, isso dá para o Cuca uma formação diferente, uma forma diferente de poder atuar e de ter sequência nos jogos mais difíceis, podendo variar um pouco. Né? Não fica só numa coisa presa, só numa tentativa e erro. E aí também tem algumas coisas interessantes a se notar, que é a entrada do Patrick, que dá uma segurança defensiva maior. Ok, o Maringá é um adversário mais fraco, mas o Patrick começa a mostrar, mesmo contra adversários mais fracos, mais do que alguns outros jogadores que vinham atuando. A gente sabe que o Alan Franco, quando está jogando, ele aumenta o nível de segurança do Atlético, mas o Patrick junto aumentou, dobrou isso aí, coisa que não vinha acontecendo, por exemplo, quando jogava com o Fausto Vera, de segundo homem, quando arriscou o Igor Gomes de segundo homem. Então, assim, eu acho que o Cuca está começando a achar algumas coisas dentro do elenco que vão ditar algumas mudanças que podem acontecer. Eu acho que o Patrick ganhar mais minutos a partir daí é meio que uma realidade. Eu acho que os últimos 2 jogos dele, né, Popó, cara, ele merece pelo que ele fez.